Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando aqui novamente é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi. Esta é a nossa aula número 18 e, portanto, com a permissão de Deus, nós vamos estudar hoje o capítulo 17 do livro de Provérbios. Muito bem, queridos. Então, sem mais perda de tempo, vamos lá para o capítulo 17. Versículo 1 diz o seguinte: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Então veja aqui, né? O provérbio diz que é melhor, não é, você ter um bocado seco, mas com esse bocado seco você ter tranquilidade, do que você ter uma casa cheia de carne, né? Farta de carnes, mas você ter contendas ali no ambiente familiar, no ambiente do lar, né? Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje. Diz assim: é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas, né? Então, a paz de espírito não tem preço, né, gente? Aqui, na linguagem de hoje, diz isso, né? Que é melhor a pessoa comer um pedaço de pão seco, né? Quer dizer, não ter muita fartura, mas ter paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas, numa casa onde há muitas confusões, não é? Muito bem. Então nós temos que trabalhar no sentido de sermos pessoas que têm paz interior, né? Que têm paz de espírito. Muito bem, versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. Então veja, aqui é feito um contraste entre um escravo, que mesmo sendo escravo é uma pessoa prudente, não é? É feito então esse contraste entre um escravo prudente e um filho, que é filho legítimo, é filho biológico, mas causa vergonha para o seu pai. Então, esse provérbio está dizendo que o escravo, mesmo sendo escravo, que é prudente, ele vai dominar sobre o filho, que é filho legítimo, mas causa vergonha para o pai. E entre os irmãos, esse escravo prudente, entre os irmãos, ele vai ter inclusive parte na herança, né? Eu vou aqui ler o nosso comentarista que a gente está seguindo, né, o Derek Kidner. É interessante que ele dá um título, um tema a este provérbio, que é o seguinte tema: a capacidade ultrapassa o privilégio. Olha, pensa bem nessa frase: a capacidade ultrapassa o privilégio, né? Então, ou seja, é melhor a pessoa ter capacidade do que ter privilégio. Um filho legítimo, ele pode ter o privilégio de ser filho legítimo. Mas, como diz aqui esse texto, se ele é um filho que ele causa vergonha ao pai, o escravo que é prudente vai terminar dominando sobre esse filho que causa vergonha ao pai, não é? Então aqui o Kidner, ele até comenta o seguinte, que este provérbio de Salomão, né, porque foi escrito por Salomão, este provérbio de Salomão acabou sendo confirmado de modo marcante nas respectivas carreiras do seu servo e do seu filho, conforme está lá no livro de 1 Reis, do capítulo 11 em diante. Do que ele está falando aqui? Que o servo, né, de Salomão, que foi Jeroboão, ele terminou herdando
mais tribos, né? Ele terminou herdando mais território quando da morte de Salomão do que o próprio filho de Salomão, né? Quem conhece a história sabe. Roboão, filho de Salomão, ele terminou reinando apenas sobre 2 tribos no sul. Ao passo que Jeroboão, que era um servo, não era filho de Salomão, era um servo de Salomão, terminou reinando sobre 10 tribos. Então, interessante como esse provérbio aqui, ele foi escrito por Salomão antes de acontecer esse fato, né, com o filho de Salomão, e se encaixa perfeitamente, porque o escravo prudente aqui, no caso, o Jeroboão, terminou dominando de alguma maneira sobre o próprio filho de Salomão, né? Que era Roboão. Não foi um domínio direto, né? Mas eu acho que a segunda parte aqui do provérbio se encaixa melhor nesse caso de Roboão e Jeroboão, porque diz que o escravo prudente terá parte na herança entre os irmãos, né? Então vamos dizer assim, a herança que Jeroboão recebeu, sendo um servo de Salomão, foi maior do que a herança que Roboão recebeu, sendo filho de Salomão, né? Então a primeira parte do provérbio talvez não se encaixe tanto a essa situação que eu estou aqui descrevendo, mas a segunda parte se encaixa bem, né? Então o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha ao seu pai. E entre os irmãos, esse escravo prudente terá parte na herança. Nesse ponto aqui, nessa segunda parte do provérbio, então se encaixa essa história, né, envolvendo Jeroboão e Roboão, ok? Perdão, gente, vamos lá. Seguindo aqui, versículo 3 do capítulo 17, diz o seguinte: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor, né? Então, basicamente, o que esse texto está dizendo é que assim como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim os corações dos homens, das pessoas, os corações das pessoas são provados pelo Senhor. É o Senhor quem prova, não é, os corações, é o Senhor quem conhece os corações, é o Senhor quem conhece as verdadeiras motivações que estão no interior, no coração das pessoas. Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje. Diz assim, olha: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são, né? Então, na Almeida atualizada diz: aos corações prova o Senhor. E na linguagem de hoje diz: mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são, né? O Senhor prova os corações. Muito bem, vamos lá, versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte: o malfazejo, aqui essa palavra malfazejo é uma pessoa que faz o mal, né? Então, o malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna, né? Então, veja só, aquele que faz o mal, ele presta atenção no lábio iníquo, né? No lábio do iníquo. E o mentiroso, ele inclina os ouvidos dele para a língua maligna, né? Para a língua mentirosa também. Então, gente, veja, eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje, versículo 4 do capítulo 17, diz assim: os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras, né? Então, não tem surpresa, né? Quer dizer, os maus, o que eles gostam de ouvir com atenção? Coisas más, porque eles são maus. E os mentirosos, o que eles gostam de ouvir? Eles gostam de ouvir mentiras, né? Faz parte da essência deles, né? E o Kidner, ele comenta o seguinte: quanto às palavras maldosas, né? Se damos boa recepção a elas,
desmascaramos a nós mesmos. Olha que frase interessante, né? O comentarista aqui, ele está dizendo que se nós damos boa recepção às palavras maldosas, se nós damos boa atenção a palavras maldosas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos desmascarando a nós mesmos. Nós estamos revelando quem nós somos. Se nós gostamos de ouvir palavras maldosas, nós estamos revelando quem nós somos, porque os maus gostam de ouvir coisas más e os mentirosos gostam de ouvir mentiras, né? Então, quando a pessoa recepciona palavras maldosas, ela está se desmascarando a si mesma, ela está demonstrando quem ela é de fato, em essência, né? Por isso, não podemos dar boas-vindas, né? Vamos dizer assim, a palavras maldosas, a mentiras e etc. Seguindo, versículo 5 agora. O versículo 5 diz assim: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune, né? Então, esse texto aqui, ele está condenando aqueles que escarnecem do pobre, né? Que zombam do pobre, enfim, né? Que escarnecem das pessoas que estão numa situação de pobreza. Então, o texto está aqui mostrando o quanto essa atitude é terrível, porque o que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Ou seja, o que escarnece do pobre insulta o Criador, o próprio Deus. E também diz que aquele que se alegra da calamidade não ficará impune, né? Tem pessoas que se alegram com a calamidade do próximo, que se alegram quando acontece uma coisa ruim, triste, quando acontece uma tragédia com outros, né? Tem gente que se alegra com a calamidade. E esse texto aqui, ele é muito forte, porque ele diz que a pessoa que se alegra da calamidade, né, que outra pessoa sofre, essa pessoa que se alegra da calamidade não ficará impune, né? Vamos ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje, ó. Diz assim: quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez, né? Então, quem caçoa, quem zomba, quem escarnece do pobre, insulta a Deus. Não é o pobre que está insultando a Deus que fez, né, o pobre e fez a todos. E também diz aqui: quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado, né? Nós jamais podemos nos alegrar com a desgraça de outras pessoas, né? Porque o texto diz que se assim o fizermos, seremos castigados. Vamos lá, versículo 6 agora, né? Versículo 6 diz assim, olha: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais, né? Então está dizendo aqui que a coroa dos velhos são os netos, né? São os filhos dos filhos, né? Os netos, eles são como que uma coroa para as pessoas idosas, né? E a glória dos filhos são os pais, né? Quando os filhos né, tiveram pais abençoados, maravilhosos, esses pais são a própria glória dos seus filhos, né? Vamos ler na linguagem de hoje, ó, diz o seguinte: assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Muito bem, gente, vamos lá, mais um provérbio, versículo 7, diz o seguinte: ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso, né? Então, o texto está dizendo aqui que a palavra excelente, ela não convém ao insensato, né? Ela não combina com o insensato. O insensato é uma pessoa insensata, tola, né? Então, ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe
o lábio mentiroso. Então, assim como a palavra excelente não convém ao insensato, não combina com o insensato, o lábio mentiroso também não combina, né? Não convém ao príncipe, à pessoa que está investida de autoridade. Vamos ler o versículo 7 na linguagem de hoje. Diz assim, olha, é mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Na linguagem de hoje a tradução fica um pouquinho diferente, né? Talvez o sentido fique um pouquinho diferente, mas é bem interessante também. Então está dizendo aqui que é mais fácil um tolo, né, um insensato dizer alguma coisa que se aproveite, do que um homem de respeito dizer uma mentira, né? Então, está dizendo aqui que é uma coisa muito, muito rara, praticamente impossível um homem de respeito dizer uma mentira. Seria mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite, não é? O que já é muito difícil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite, mas seria mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Aula 18, áudio 2. Vamos seguir aqui então, gente, versículo 8 agora. O versículo 8 diz o seguinte: pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte, terá seu proveito, né? Então vou reler aqui, ó. Pedra mágica é o suborno. Então, esse provérbio está dizendo que o suborno, que é uma atitude totalmente errada, né? Totalmente equivocada, subornar é pecado, subornar é algo que Deus não aprova, mas diz aqui que para quem pratica o suborno, né, aos olhos de quem dá o suborno, ele é como se fosse uma pedra mágica, né? E para onde quer que se volte, terá seu proveito. Então, as pessoas que usam do suborno acham que podem resolver tudo, né, com o suborno, né? O Derek Kidner, ele comenta esse versículo 8, e ele diz o seguinte, né? Ele diz o seguinte aqui, olha, descreve, né, esse provérbio, ele descreve a confiança que o subornador tem na utilidade versátil da sua ferramenta, né? Então, aquele que pratica o suborno, ele acredita que o suborno é uma ferramenta muito versátil, né? O comentarista nosso aqui, ele até coloca entre aspas um ditado, né, que diz o seguinte: o dinheiro fala, né? O dinheiro fala, né? Um suborno, né? Uma propina, né? O dinheiro fala. Mas, obviamente, que Deus não aprova essas coisas. Então, o comentarista diz: a definição que Deus faz destas atividades se esclarece nos versículos 15 e 23 deste capítulo 17. Nós vamos chegar nesses versículos daqui a pouco, mas eu vou ler ainda esse versículo 8 aqui na linguagem de hoje. Ó, diz assim, quer ver? Diz assim: alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Aí, o suborno, né? Podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica, né? Uma pedra mágica. Então, vou reler aqui, ó. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Mas que fique bem claro, né, que Deus não aprova esse tipo de coisa, embora existam aqueles que se valem, né, do suborno em muitas situações, em muitos momentos das suas vidas. Vamos lá, seguindo aqui, versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos, né?
Então veja, o que encobre a transgressão aqui, gente, é no sentido de perdoar, né? Aqui não é no sentido de não confessar um pecado. Encobrir a transgressão aqui é no sentido de perdoar alguém que fez algo, não é, que não deveria ter feito. Então, o que encobre a transgressão, quer dizer, aquele que perdoa adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos, né? Quer ver? Vamos ler esse versículo aqui na linguagem de hoje, fica mais claro. Diz assim, olha: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto, né? Ou seja, quem traz o assunto à baila, né? Quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Tá? Então aqui é um incentivo ao perdão, né? Ao invés de se ficar lembrando o assunto a todo momento. Vamos ver aqui o que diz o nosso comentarista, né? O nosso comentarista aqui, ele diz, né, quanto a essa frase, traz o assunto à baila, que essa frase pode significar espalhar mexericos ou sempre lançar o assunto em rosto, né? Então, aquele que encobre a transgressão, ou seja, aquele que perdoa uma ofensa, ele adquire amor, ele mostra que ele tem amor. Mas o que traz o assunto à baila, quer dizer, aquele que fica espalhando mexericos, fica sempre tentando lançar o assunto em rosto, esse termina separando os maiores amigos. Vamos lá, versículo 10 agora. O versículo 10 diz assim: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato, né? Olha que interessante esse provérbio aqui. Diz que a repreensão, a correção, ela entra mais fundo no prudente, né? Quer dizer, numa pessoa que é prudente, numa pessoa que é sábia, do que 100 açoites no insensato, né? Então, você pode dar 100 açoites no insensato que não faz tanto efeito quanto uma repreensão quando é dirigida a uma pessoa prudente, né? Por isso que muitas vezes Provérbios vai dizer que não vale a pena a gente perder tempo com insensatos, né? Não gasta saliva com gente insensata. Não gasta saliva para repreender, para corrigir uma pessoa tola, uma pessoa insensata. Mas se você for corrigir, se você for repreender um prudente, aí vale a pena. Porque mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Vamos ler esse versículo 10 na linguagem de hoje. Diz assim, ó: quem tem juízo, né, no caso o prudente, o sábio, quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas, né? 100 chicotadas no tolo não fazem tanto efeito quanto uma repreensão naquele que tem juízo. Vamos lá, versículo 11 agora. Diz assim: o rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele, né? Então está falando aqui sobre o rebelde, sobre a pessoa rebelde. A pessoa rebelde, ela não busca outra coisa senão o mal, senão fazer o mal. E como consequência, se enviará contra essa pessoa rebelde um mensageiro cruel. Ou seja, o fim do rebelde não é bom, né? Vai se enviar contra ele um mensageiro cruel, que não vai trazer uma mensagem boa, positiva, né? Vamos ler o versículo 11 na linguagem de hoje, ó. Diz assim: as pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Olha aí, as pessoas revoltadas, elas estão sempre criando problemas. Por isso, a morte virá para elas como um mensageiro cruel, né? Então, já que as pessoas revoltadas, elas estão sempre criando problemas, não só para elas, mas para outras pessoas também, então, na linguagem de hoje aqui diz, né? Por isso, como consequência, a morte
virá para elas como um mensageiro cruel, né? A morte é que vai vir como um mensageiro cruel. Muito bem, vamos ao versículo 12 agora. O versículo 12 diz o seguinte, olha só esse versículo, gente. Diz assim, melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Olha que provérbio interessante, né? Imagina uma ursa, né? Uma ursa que foi roubada dos filhos. Uma ursa cujos filhotes foram roubados. Imagina como esse animal, como essa ursa, não deve estar irada porque os filhotes dela foram roubados. Pois é, a Bíblia aqui está dizendo que é melhor você se encontrar com essa ursa que teve os filhotes roubados do que você encontrar com um insensato, né, na sua estultícia. Né? É melhor você encontrar uma ursa revoltada porque os seus filhotes foram roubados do que você se encontrar com um insensato no ápice da sua tolice, no auge da sua estultícia, né? Versículo 12, diz aqui na linguagem de hoje, ó, é melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices, né? Então, isso significa, né, gente, que a gente precisa evitar pessoas insensatas na nossa vida, né? Se você puder, né, orientar uma pessoa, de repente uma pessoa até que você percebe que precisa de juízo, que carece, né, de sabedoria, se você puder orientar e essa pessoa abrir o coração e começar a absorver aquilo que você está passando, ok. Mas caso contrário, você tem que se afastar, né? Porque pessoas insensatas, não é fácil conviver com gente insensata, só vai trazer prejuízo para a gente, né? Basicamente, eu penso que é isso que a gente aprende, né, ou depreende aqui lendo e estudando este livro de Provérbios. Vamos lá, gente. Agora, versículo 13, né? O versículo 13 diz assim, olha, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa, né? Olha só esse versículo, gente. Esse versículo ele está falando daquele tipo de gente que paga o bem com o mal, né? Nós somos orientados na Bíblia a pagar o mal com o bem. Ou seja, alguém te fez mal, você não vai pagar o mal que a pessoa te fez com o mal. Você paga o mal que alguém te fez com o bem. Precisa ter fé, precisa ter coragem para obedecer esse princípio bíblico, né? Mas aqui esse versículo está falando daqueles que pagam o bem com o mal. Quer dizer, você fez o bem para a pessoa e ela te pagou o bem que você fez para ela com o mal, né? Então, o texto está dizendo, né, que quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Não se apartará o mal da casa dessa pessoa. E o Derek Kidner, ele vai comentar esse versículo. É bem interessante o comentário que ele faz aqui sobre esse versículo, né? Ele fala aqui, ó, foi assim que os pais de Salomão pagaram a dedicação de Urias e receberam a devida sentença, né? Então, o Kidner, ele está lembrando aqui que os pais de Salomão, quem foram os pais de Salomão? Foi o rei Davi e a mulher que fora a mulher de Urias, né, chamada-se Batseba. Então, os pais de Salomão, Davi e Batseba, pagaram a dedicação de Urias, né, e receberam a devida sentença, né? Ou seja, Urias,
que era marido de Batseba, ele só fez o bem, ele cuidava da sua esposa e ele era um ótimo soldado, ele era um servo muito fiel ao rei, né? E ainda assim, Davi adulterou com Batseba, né? Davi e Batseba tiveram um caso, quer dizer, a mulher de Urias teve um caso com o rei Davi, e ainda por cima o rei Davi depois mandou assassinar Urias. Então, olha só, Davi e Batseba pagaram o bem que Urias fazia a eles com mal, né? Urias era um ótimo soldado, era um bom marido, era um homem que fazia o bem, e Davi e Batseba pagaram esse bem que Urias fazia a eles com mal, porque não só adulteraram, né? Eles adulteraram, então traíram aquele homem, como depois ainda Davi mandou colocá-lo na frente da batalha para que ele morresse, né? E aí então o que aconteceu? O mal não se apartou da casa de Davi a partir de então. Isso está na história bíblica, né? O rei Davi teve terríveis consequências na sua casa, na sua família, por causa deste pecado que ele cometeu. Então esse provérbio aqui, versículo 13, que foi escrito por Salomão, ele se cumpriu na vida dos próprios pais de Salomão. Porque diz aqui, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa, né? E o mal não se apartou da casa de Davi, mesmo Davi tendo se arrependido, tendo pedido perdão a Deus, Deus o perdoou, mas as consequências vieram, né? Infelizmente, sobre a vida de Davi e também de Batseba, que foi a mulher com quem ele se casou também depois de ter assassinado ou ter mandado assassinar o marido dela. Ok? Então, é isso aí. Voltamos no próximo áudio. Aula 18, áudio 3. Então, vamos lá. Agora, o versículo 14 do capítulo 17. Diz assim: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Olha que provérbio interessante, gente. Está dizendo que assim, ele está dizendo que o começo da contenda é a mesma coisa que o abrir-se de uma represa, né? Então a gente deve desistir da contenda antes que haja rixas, né? Antes que as rixas se intensifiquem. Olha, na linguagem de hoje, esse versículo diz o seguinte, olha, o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Olha que interessante, o começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore, né? Então, se ocorrer uma rachadura numa represa, naquelas comportas, né, que seguram toda aquela água, e aquela água, né, sair dali daquela represa, aquela água, ela pode causar grandes danos, né? Nós vamos ler aqui o comentário do Derek Kidner. Ele diz o seguinte, ó, é até interessante, ele dá um tema para esse provérbio aqui, o versículo 14, ele diz, a devastação causada pela ira, né? Porque a ira, ela pode causar uma devastação tão grande como o romper-se de uma represa, né? Então ele até diz aqui, ele comenta assim, o abrir de uma comporta tal solta mais coisas do que se possa prever, controlar ou recuperar. Então, quando a comporta de uma represa se rompe, né, isso solta mais coisas do que se possa prever, controlar ou recuperar. Aqui no Brasil a gente teve 2 casos, né, que foi o rompimento da barragem, né, de Mariana e agora de Brumadinho, né, de rejeitos, não era exatamente de água, mas a gente viu ali, né, o rompimento daquelas barragens, a tragédia que causou, quantas mortes, a destruição de cidades, a destruição do meio ambiente, né? Então a gente pode tirar aqui uma aplicação, né? Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda.
Desiste, pois, antes que haja rixas, né? O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore, porque quando se abre uma comporta assim, né, isso solta mais coisas do que a gente possa prever, controlar ou recuperar. Depois que a represa já se rompeu, aí não tem mais controle, não tem mais como recuperar as coisas. Por isso que a gente precisa, né, evitar a contenda, né? A gente tem que evitar a ira, porque a ira ela causa uma grande devastação, ok? Vamos lá, versículo 15 agora. O versículo 15 diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro, né? Então, esse provérbio está dizendo que Deus abomina aqueles que justificam o perverso, porque o perverso não pode ser inocentado, não pode ser justificado, né? Então, aquele que justifica, que inocenta o perverso, e aquele que condena o justo, esses são abomináveis ao Senhor. Porque o perverso não pode ser inocentado e o justo não pode ser condenado, né? Então, aquele que inocenta o perverso e que condena o justo são abomináveis para o Senhor. Olha, vamos ler na linguagem de hoje. Diz assim: há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente, né? Essas coisas Deus abomina, detesta, ou seja, que o inocente seja condenado. Como que se condena o inocente? Isso é injustiça. E como que o culpado vai ser declarado inocente? Isso também é injustiça. Então isso são coisas que Deus condena. Versículo 16 agora. Versículo 16 diz assim: de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Não é? Veja só que provérbio interessante. De que serviria o dinheiro na mão de uma pessoa insensata para comprar a sabedoria, visto que o insensato não tem entendimento? Bem, tem duas coisas interessantes que a gente tem que pensar aqui quanto a esse provérbio, né? Em primeiro lugar, até o Derek Kidner, ele diz aqui que a sabedoria não está à venda, né? Então, de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria? Em primeiro lugar, não serviria para nada, porque a sabedoria ela não é comprada com dinheiro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria? Não serviria de muita coisa, porque a sabedoria não pode ser comprada com dinheiro. A sabedoria é algo que se adquire, né? Com observação, com o temor de Deus, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então não adianta dinheiro para comprar a sabedoria, né? Então, primeiro, não adianta o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, primeiro porque a sabedoria não está à venda, e segundo que, ainda que a sabedoria tivesse à venda, o insensato não tem entendimento. Então de que adianta ele ter dinheiro na mão para comprar a sabedoria, né? Vamos lá, seguindo aqui, versículo 17 agora. O versículo 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Perdão, gente. Olha que interessante esse provérbio, né? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje. Diz aqui, ó: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Então, o amigo é aquele que nos ama, não é? Em todo tempo ele nos ama, sempre ele nos ama. E quando chega, né, o momento ali da angústia, da calamidade, esse amigo termina se tornando mais do que um amigo. Ele se torna, na verdade, ele se torna um irmão, né? O nosso comentarista, ele diz aqui: na hora das dificuldades, vê-se ou se vê a razão de ser
dos laços familiares e percebe-se quem são os amigos, né? É na hora das dificuldades que a gente percebe quem são os verdadeiros amigos, né? É na hora das dificuldades que a gente vê a importância dos laços familiares, porque geralmente os nossos maiores e melhores amigos estão entre os nossos familiares, né? Não é uma regra, mas geralmente é na hora do aperto é que um pai vai socorrer, uma mãe vai socorrer, um filho vai socorrer, um irmão vai socorrer. Então é na hora das dificuldades que a gente vê a razão de ser dos laços familiares, e é nessas horas também que a gente percebe quem são os nossos verdadeiros amigos. Vamos lá, versículo 18 agora. O versículo 18 diz assim: o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo, né? Então, aqui é um daqueles provérbios que nos exortam sobre, né, a insensatez que é ficarmos de fiador de alguém, né? Então está dizendo aqui, quem é que fica por fiador? O homem falto de entendimento, né? O homem que não tem entendimento. Ele termina se comprometendo, ficando por fiador do seu próximo. Na linguagem de hoje diz: somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Somente um tolo, né? Aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. Vamos lá, versículo 19 agora. O versículo 19 diz o seguinte: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda, né? Então, o que ama a contenda, né? Tem gente que ama a contenda, parece que ama uma briga, ama uma confusão, né? Parece que já acorda disposto a brigar. Então, o que ama a contenda, ama o pecado, né? E o que faz alta a sua porta, facilita a própria queda, né? Fazer alta a sua porta aqui é no sentido de se orgulhar, de ser arrogante, de viver, né, orgulhoso, né? Veja só, eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje para você ter uma noção melhor do sentido desse versículo. Então diz assim, ó: as pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça, né? Então, como eu disse aqui, o que faz alta a sua porta, aqui na linguagem de hoje é traduzido: quem vive se gabando, né? Quem faz alta a sua porta, ou seja, quem vive se gabando facilita a própria queda, ou seja, está correndo para a desgraça, né? Aqui no comentário do Kidner, ele fala o seguinte: a arrogância para com Deus e para com o homem tem de pagar um alto preço, né? Então, a arrogância, a pessoa arrogância que faz alta a sua porta, né? Arrogante, autossuficiente, soberbo, né? Tanto para com Deus como para com o homem, a pessoa que tem esse tipo de comportamento tem de pagar um alto preço, vai terminar pagando um alto preço. Como diz o texto aqui, está facilitando a própria queda, está correndo para a desgraça, né? Então, gente, a gente tem que afastar o nosso coração da arrogância. A gente, como diz o livro de Provérbios, né, no capítulo 4, versículo 23, eu sempre cito esse versículo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Cuidado para o seu coração não se tornar um coração arrogante, autossuficiente, soberbo, né? Cuidado, porque esse tipo de comportamento só traz ruína, né? Vamos lá, versículo 20 agora. Versículo 20 diz assim, olha: o perverso de coração jamais achará o bem. O que tem a língua doble vem a cair no mal, né? Então está falando aqui do perverso de coração. Uma pessoa que tem um coração perverso jamais vai achar, jamais vai encontrar o bem. E aquele que tem uma língua doble, né? Uma língua falsa, né? Uma língua
que uma hora está falando uma coisa, outra hora está falando outra, uma língua doble, né? Esse vem a cair no mal, ok? Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje, ó, versículo 20. Diz assim: quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça, né? Olha aí. Quem vive pensando, né? Primeiro está no pensamento, na mente. Quem vive pensando e dizendo, depois desce para a boca. Quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça, só pode esperar a desgraça, ou seja, venha cair no mal. Versículo 21. Versículo 21 diz assim: o filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Olha aí. O filho estulto, o filho tolo, né? O filho insensato, ele é tristeza para o pai dele, né? E esse pai do insensato não se alegra, né? Então aqui, gente, é interessante esse provérbio. Quando eu estava lendo para preparar essa aula, eu fiquei pensando, né? Um filho tolo, ele é tristeza para o pai, mas muitas vezes o filho é tolo por falha do próprio pai, né? Porque o próprio livro de Provérbios, ele exorta os pais a corrigirem os filhos, né? A repreenderem os filhos, a disciplinarem os filhos. Então os pais que não educam, né, de maneira devida, que não corrigem, que não repreendem, que não disciplinam, vão ter filhos tolos. E aí esses filhos tolos vão ser a tristeza para esses pais que não foram sábios em corrigir os seus filhos, né? Então o versículo 21 aqui na linguagem de hoje diz assim, ó: o pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos, né? O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. Então, se você é uma pessoa que não quer ter apenas tristezas e sofrimentos, eduque os seus filhos, né? Corrija os seus filhos, repreenda os seus filhos enquanto é tempo. Confronte os seus filhos em amor, se for o caso, porque isso vai evitar tristeza e sofrimento para você mesmo, pai e mãe, né? Vamos lá, versículo 22 agora. O versículo 22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha aí, gente, que versículo interessante, né? O coração alegre, ele é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos, né? Interessante aqui que o Kidner, ele dá o seguinte título para esse provérbio. O título que ele dá é o melhor remédio. Qual que é o melhor remédio aqui? É o coração alegre, é a alegria. O coração alegre é um bom remédio, não é? Mas o espírito abatido, ele faz os ossos se secarem. Então nós temos que buscar, né, gente, nos alegrar no Senhor, nos alegrar, né, naquilo que Deus tem nos dado como suas bênçãos, porque olha só na linguagem de hoje como é interessante aqui a tradução. Diz assim: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, meu querido, afasta essa tristeza do teu coração. Se você só tem visto motivos de tristeza na sua vida, procure olhar aquilo que Deus tem feito. Procure, não é, olhar, ver as bênçãos que Deus tem te dado. Se alegre, porque a alegria faz bem para a saúde. Agora, estar sempre triste é morrer aos poucos, né? Faz secar os ossos, como diz aqui na outra tradução. Vamos lá, versículo 23 agora. O versículo 23 diz assim: o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça, né? Então, aqui novamente do suborno, né? E está dizendo que o perverso aceita suborno. Quem é que aceita suborno secretamente? São as pessoas justas? São as pessoas íntegras? Não, é o perverso. E ele aceita suborno para quê? Para
perverter as veredas da justiça, né? Aqui é uma questão, é uma aplicação àqueles que são juízes, né? Os juízes, ao poder judiciário, vamos dizer assim, né? Então, na linguagem de hoje, diz assim, olha, os juízes desonestos se vendem por dinheiro e, por isso, são injustos nas suas sentenças, né? Isso é uma coisa que Deus também abomina, né? Juízes desonestos que se vendem por dinheiro, né? Por suborno, né? E aí então eles dão sentenças injustas, né? Sentenças que satisfazem aqueles que os compraram, né? Então é algo que Deus abomina. Versículo agora 24. Versículo 24 diz assim: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra, né? Então, gente, qual que é o alvo do inteligente, da pessoa inteligente? É a sabedoria, não é? Olha só esse versículo na linguagem de hoje, diz assim: quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer, né? Como diz na outra tradução, os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra, ou seja, não sabe o que quer. Enquanto o inteligente, o sábio, ele sabe o que ele quer sabedoria. O insensato, ele não sabe o que quer, os olhos dele estão vagando, né? Sem direção, pelas extremidades da terra. Versículo 25. Versículo 25 diz o seguinte: o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz, ou seja, a sua mãe. Então, repete um provérbio que a gente já disse agora há pouco, né? O filho insensato, ele é tristeza para o pai e amargura para a mãe. Agora, muitas vezes isso acontece repetindo, por quê? Porque os pais não deram a devida criação aos filhos, né? A devida educação aos filhos. E por isso terminam sofrendo na sua velhice. Quando era para estarem desfrutando da velhice, estão sofrendo por quê? Porque não educaram os filhos da maneira que deveriam ter educado, né? Vamos lá, já estamos aqui chegando no finalzinho. Versículo 26 agora, diz assim: não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe, não é? Não é bom punir a uma pessoa justa. Uma pessoa justa não merece punição, não é? E é contra todo direito ferir ao príncipe. Vamos ler na linguagem de hoje. Diz assim, olha, não é bom multar, aqui traduz dessa forma, né? Não é bom multar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos, né? Aqui nós vamos apelar aqui para o comentário do Kidner, que ele explica um pouco melhor aqui. Ele diz o seguinte, olha, ele traz uma tradução aqui, que esse versículo ele poderia ser traduzido da seguinte maneira: até mesmo multar um homem inocente é ruim, né? Até uma multa dada a um homem que é inocente é ruim. Muito mais açoitar homens nobres por causa da sua retidão. Então, ele está dizendo aqui, o Kidner, que esse versículo ele é um companheiro poderoso na perseguição política ou religiosa, né? Então, nós sabemos que infelizmente existe perseguição política injusta, né? Perseguição religiosa também injusta. Então, esse versículo ele é um companheiro poderoso na perseguição política ou religiosa, porque está dizendo que até multar um homem inocente é ruim. Quanto mais açoitar homens nobres por causa da sua retidão, né? E olha, nós vemos isso acontecer hoje em dia, viu? Pessoas sendo açoitadas, né? Pessoas governantes aí sendo ridicularizados, sabe por quê? Porque são pessoas retas.
porque querem fazer o certo. Mas as coisas estão tão invertidas hoje em dia na nossa sociedade que aquele que quer fazer o certo termina sendo açoitado, termina sendo, não é, motivo aí de perseguição. Bom, vamos lá. Seguindo aqui para a gente terminar agora, os dois últimos versículos do capítulo 17, versículos 27 e 28, falam a respeito da sabedoria em relação às palavras. O Derek Kidner, ele intitula esses dois últimos versículos da seguinte maneira: pense antes de falar. Pense antes de falar. Pense bem antes de falar. Por quê? O que diz aqui o texto? Diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio, né? Então, o que retém as palavras, quer dizer, o que não fica falando à toa, né? O que pensa antes de falar, possui o conhecimento. E a pessoa que tem um espírito sereno, né? Serenidade, é uma pessoa inteligente. E diz aqui que até o tolo, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Né? Até o tolo, quando ele fica com a boca fechada, ele passa por sábio. Né? Até aquele que fecha os lábios, ele é tido por sábio. Né? Quer ver? Vamos ler aqui esses versículos na linguagem de hoje. Né? Diz assim, olha: quem controla as suas palavras é sábio. Olha aí, quem controla as suas palavras é sábio. E quem mantém a calma, né, o sereno de espírito, que mantém a calma, mostra que é inteligência e que é inteligente. Veja que essa questão de manter a calma aqui, de ter um espírito sereno, é uma questão de inteligência emocional, né? Como diria os psicólogos hoje em dia, né? Quem mantém a calma mostra que é inteligente, que tem inteligência emocional. E na linguagem de hoje diz aqui: até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado, né? E o Derek Kidner, ele fala o seguinte, que o conselho aqui do versículo 28, que foi esse último que a gente leu, né? O tolo que aceita esse conselho, né? Ou seja, que fecha a sua boca, o tolo que aceita esse conselho já deixa de ser completamente tolo, né? Ao aceitar o conselho de fechar a boca, né? de vigiar em relação às suas palavras, o tolo que aceita esse conselho já deixa de ser completamente tolo. Ok, meus queridos, então aqui encerramos a nossa aula número 18, não é? Continue ouvindo, se possível, ouça as aulas mais de uma vez, deixa essas verdades penetrarem na sua alma, no seu coração, na sua mente, né? Procure aplicá-las à sua vida e até a próxima aula, permitindo Deus.